O sol estava a afundar-se no horizonte, lançando longas sombras pelas ruas do Rio de Janeiro. Alison sentou-se no chão do seu sótão abafado, aninhada entre caixas empoeiradas e memórias esquecidas. Tinha se tornado seu santuário privado, um lugar onde podia gritar os seus medos e ansiedades em silêncio. A sua mente estava a girar com pensamentos de que algo estava errado com ela. Sempre que se apaixonava, o rapaz deixava-a logo. O coração de Alison afundou-se ao lembrar-se desses fracassos. A incompreensão, o desespero e o ódio picavam-lhe a alma, deixando cicatrizes que não saravam. A cada ano que passava, as pessoas à sua volta notavam que Alison se afundava cada vez mais em si própria, mas os seus pais não viam isso. A sua mãe, Carla, era uma mulher que tinha praticamente desistido da ambição, deixando a filha entregue a si própria. Os dias passavam-se como uma rotina interminável e os mais pequenos problemas eram um lembrete de como a vida era difícil para ela. Sempre que via a mãe a cuidar da casa com um sorriso satisfeito e a falar com os vizinhos sobre como a vida era feliz em família, Alison sentia uma onda de ódio. Ela tinha certeza de que o afeto materno era apenas uma carapaça para o verdadeiro vazio. Por outro lado, o seu pai, Rafael, era o seu apoio silencioso, o epítome da força e da inteligência masculinas. No entanto, Alison olhava para ele com ambos os sentimentos, ternura e amargura. O medidor de óleo reluzente na garagem onde os dois passavam tempo juntos deixou sempre uma marca na sua alma. As mãos sujas do trabalho, as roupas mal cheirosas, tudo isso se tornou parte da magia dele, que a atraía como um poderoso imã. Ela estava pronta a ajudá-lo em qualquer tarefa, só para admirar a forma como ele segurava as ferramentas com firmeza, a forma como se concentrava na máquina, imerso nos seus pensamentos. Mas havia uma barreira invisível entre eles. Alison gostava de observar os seus prazeres simples, a forma como apanhava flores para sua mãe, ou galopava pela rua na sua velha carrinha, a qual estava ligado como parte da sua alma. Custava-lhe ver Rafael dar ramos de flores à sua mãe, sabendo que o seu coração estava ao mesmo tempo dilacerado pela inveja. Não compreendia por que é que o pai amava esta mulher, quando na verdade irradiava calor e carinho só para eles os dois. Ela queria ser o centro do seu mundo, queria que ele olhasse para ela da mesma forma que olhava para sua mãe, e a sua compreensão mútua pressionava-a como o peso do mundo. Aos 23 anos, Alison estava longe de encontrar o seu próprio caminho. Sentia o seu mundo interior a encolher. Todos os rapazes por quem tinha sentimentos desapareciam rapidamente, parecendo sumir no ar. Tentou perceber o que se passava com ela. Talvez fosse o seu ódio indomável pela forma como a sua vida estava a correr? Ela via cada amor rejeitado como uma traição pessoal. Estes pensamentos queimavam-lhe a alma com fogo, acendendo faíscas de dúvida e desespero. Mas, em vez de desistir, Alison foi para a garagem. Escondeu-se lá como uma fortaleza, esperando encontrar consolo na atmosfera pacífica e na presença de Rafael. A ligação entre eles era estranha. Ela sentia o amor dele, mas ao mesmo tempo sentia-se inexprimivelmente ressentida com o mundo à sua volta. Alison desejava ajudá-lo para que ele finalmente reparasse nela. Enquanto outras raparigas caminhavam sob o céu de arco-íris do romance, ela, pelo contrário, transformava os seus sentimentos numa sede esfomeada pela atenção que não conseguia obter do pai. Cada um dos seus namorados esforçou-se por entrar no seu coração, mas todos só encontraram desilusão e empurraram-na cada vez mais para a escuridão matinal da solidão emocional. Cada novo rompimento deixava uma cicatriz que irritava a sua alma, abrindo velhas feridas. Não sabia quando iria acabar, mas uma onda de raiva estava a crescer dentro dela. Esta luta interna criou um fosso irreversível entre eles que continuava a crescer a cada ano que passava. Por detrás da sua indiferença exterior, Alison procurava uma forma de se libertar de pensamentos obscuros e grilhetas invisíveis. Pensou em alguém para fazer um movimento, mas a vontade do pai era demasiado insensível e ela perdeu-se na sua determinação de acabar com esta loucura de solidão. Apenas um lampejo da ideia de que poderia mudar a sua vida e trazê-lo de volta ao amor que outrora unira a sua família a encheu de paixão. Alison não se apercebeu do quanto ela própria se tinha tornado prisioneira das suas emoções,
esquecendo-se de que o amor não era apenas um sonho que em breve se extinguiria. Ela sabia que se estava a perder nesta relação com Rafael e Carla. Sentia sua vida encher-se do fogo da luta e os seus sonhos de amor verdadeiro, de sentimentos reais, encontravam-se com novos medos. Tinha de fazer uma escolha: ficar neste cativeiro ou decidir lutar por um amor verdadeiro, por sentimentos reais, por recuperar o sentido que tinha perdido. E essa escolha era a única coisa que a assustava imenso. Mas quanto mais pensava nisso, mais se apercebia de que era a escolha que a libertaria. Alison apercebeu-se de que a única forma de escapar à sombra da mãe era criar uma nova existência para si própria, na qual pudesse brilhar, arrasando nas aulas, nas festas e em todos os encontros da sua vida. Tornou-se uma especialista na escolha dos seus trajes, brilhantes, arrojados, extravagantes. Todas as noites, quando se olhava ao espelho, com as suas tranças brilhantes e o vestido justo e equidistante da sua figura, não procurava a aprovação das amigas, mas apenas o olhar do pai. Cada pormenor da sua imagem mostrava a vontade que tinha de o impressionar. Parecia que a vida à volta de Alison se estava a transformar num eterno espetáculo. Ela esbanjava os seus encantos a toda a gente, mas nos sonhos do seu coração, só havia um público fora desta festa: Rafael. Ela não se vestia para mais ninguém. Cada roupa colorida era como asas que ela usava para chamar a atenção dele, para espremer aquela gota de amor que ela tanto procurava. Mesmo nas suas fantasias mais loucas, Alison passava as noites preocupada, incapaz de encontrar paz. Imaginava o seu cabelo entrançado até ao teto enquanto ele lhe sorria com um sorriso profundo e penetrante, como se pudesse ver todos os seus medos. Lembrava-se dos seus braços fortes que a envolviam enquanto ele a levantava nos seus braços, como se ela fosse parte da sua alma. Estas imagens emocionavam-na. Em cada uma delas, ela sentia o seu calor, a sua proteção, a sua presença que permanecia sempre na sombra da sua mãe. Alison não conseguia compreender como é que esta atração invisível e genuína pelo seu pai preenchia todos os seus pensamentos. Tentou empurrar a mãe para segundo plano durante algum tempo, como se ela os estivesse a consumir energeticamente como um buraco negro. A sua alma estava a sofrer, estava emaranhada no seu amor e ódio. Sempre que pensava em como tinha servido Rafael, ajudado na garagem ou se oferecido para cozinhar alguma coisa, soava um alarme no seu coração: estaria a tentar imitar demasiado a mãe? O ódio que sentia por ela lastrava-se, envenenando cada momento em que o pai olhava para a mãe. Alison tentou falar com o pai sobre o que a atormentava, mas quando o olhava nos olhos, tudo o que conseguia fazer era suster a respiração e sentir. As suas palavras só poderiam destruir o equilíbrio secular que os unia. Percebeu que essa atração involuntária, essa chama que sentia, não a deixava ir embora. Ergueu o rosto para aquelas estrelas que lhe gritavam que não estava só, mas sofreu em todas as tentativas possíveis de o esconder. Assim, dia após dia, os meses foram se arrastando, e ela só se apercebeu de uma coisa: estava disposta a desistir de tudo, só para recuperar aquela ligação com o Rafael, para não seguir para a solidão, para não perder o amor que ambos procuravam na sua companhia. Alison decidiu que aceitaria o caso, essa oportunidade invisível que ela poderia concretizar. Não se tratava apenas de mediação paternal, era um caminho para o desconhecido, para o lugar onde os seus sentimentos poderiam tornar-se algo mais. Com cada oportunidade perdida, ela desperdiçava as suas tentativas de escapar a esta separação. Alison terminou o seu próximo dia brilhante e tomou uma decisão: não seria no seu paraíso interior que ela poderia transformar-se em algo mais, não apenas um toque de amor paternal, mas uma luta real e genuína pelo seu direito de ser amada. Nessa noite, tudo mudou. Alison sentiu que a tensão e o medo atingiam o seu limite. Finalmente, determinada, saiu dos limites do que lhe era familiar. Havia um silêncio em casa que parecia recordar-lhe que agora, neste preciso minuto, as coisas podiam mudar radicalmente. Na cozinha, onde os cheiros a baunilha e a chá enchiam o ar, ela entrou, com o coração a bater como um tambor, quebrando o silêncio. Rafael estava ao pé do fogão, com as suas mãos fortes a mexer habilmente nos ingredientes. Alison conseguia sentir a sua energia, uma ligação silenciosa entre eles, fios invisíveis que se puxavam dos seus corações.
Ela aproximou-se e ficou sem fôlego quando reparou no leve sorriso que ele tinha nos lábios. Era inacreditável, mas ela decidiu, estava na altura. Reunindo toda a sua coragem, aproximou-se rapidamente dele, com o coração a bater tão depressa que parecia prestes a arrebentar-lhe do peito. Levantou o rosto para o dele e, nesse instante, o tempo pareceu parar. Um fogo ardia nos seus olhos, cheio de antecipação e tensão desconhecidas. Libertando-se dos grilhões da ansiedade, atraiu-o para si, envolvendo os braços à volta do seu pescoço, encostou os seus lábios aos dele. Não foi apenas um beijo, foi uma confissão silenciosa, um movimento apaixonado cheio de algo que ambos tinham guardado dentro de si durante muito tempo. A mão dela encontrou instantaneamente a palma da mão dele, colocando-a na sua cintura como se o pressionasse contra a parede do seu mundo partilhado, onde eram sempre apenas duas pessoas separadas. Alison conseguia sentir o calor dele, os seus músculos fortes, a sua excitação enquanto procurava apoio na presença dele, que era tão importante para ela. Cada segundo passado nos seus braços estava cheio de misticismo e ansiedade, era um jogo no limite do proibido, onde um movimento errado podia destruir tudo o que conheciam. Mas nesta presença, na sua força e paz, ela sentia-se frágil mas confiante. A sua respiração tornou-se mais pesada e a excitação tomou conta deles como ondas poderosas ao largo da costa. Quando se afastaram um do outro, os olhos de Rafael refletiam choque, vergonha e algo mais que Alison não conseguia identificar. Mas ela não se importava, o beijo, aquele momento, tinha mudado tudo. A união das suas almas tinha quebrado as amarras anteriores. A faísca que se tinha acendido no seu laço invisível já não podia ser escondida. Alison sentiu um oceano de sentimentos despertar dentro de si, ilusão, ternura, desejo e, claro, o seu profundo e indomável amor por ele. Nessa noite, que tinha sido um momento tão importante, Alison apercebeu-se de que as coisas nunca mais seriam as mesmas entre eles. Com medo de o perder, ela assumiu a responsabilidade. Ambos estavam à beira de deixar entrar um enorme sonho nos seus corações, o sonho de serem mais do que pai e filha. Depois daquele momento mágico e cheio de paixão, a realidade voltou à vida de Alison como um duche frio. Recuou para as sombras, com o coração ainda acelerado e os pensamentos a rodopiarem como folhas num vento de outono. A vergonha tomou conta dela, apertando-lhe o peito com um torno. O que é que ela tinha feito? Tinha cedido às suas emoções, tinha se atirado para o abismo, sem se aperceber das consequências. Cada fibra do seu ser estava cheia de amor por Rafael, e ela podia tê-lo gritado ao mundo, mas neste momento essa pulsação ardente estava misturada com terror, medo e ódio, ódio de si própria por os ter colocado a ambos nesta situação louca. Como é que isto podia ter acontecido? Como é que ela tinha decidido que aquele beijo podia ser a resposta para o seu tormento eterno? Era errado. Ela própria conhecia a regra fundamental: não se pode quebrar os limites que protegeram a sua relação durante séculos. Apercebeu-se de que a sua mãe, Carla, iria aparecer em breve com conversas intermináveis sobre a falta de boa comunicação na família, sobre como deviam passar tempo juntos. Estes pensamentos aterrorizavam-na. Alison ficou impressionada com a ideia de que a mãe nem sequer se apercebeu do que tinha acontecido, que não viu a tempestade que estava a abalar a filha de dentro para fora. Alison tinha certeza de que não iria dizer nada sobre o que tinha acontecido. Ela esperava poder esconder de alguma forma esse momento, esse furacão instantâneo e perigoso que tinha irrompido entre eles. Alison só queria que o tempo passasse para que ela se pudesse acalmar, para que a sua alma pudesse recuperar do choque. Sonhava como poderiam voltar a fazê-lo, como poderiam voltar a estar naquele momento, em que o mundo à sua volta se desintegraria e seriam só eles os dois. Mas quanto risco estavam a correr! A cada minuto que passava em silêncio, Alison sentia o medo a penetrar-lhe na alma. Ela viu o pai envolver-se em silêncio enquanto tudo o que tinha acontecido lhe inundava os olhos. Este estado de espírito envolvia-os como um nevoeiro invisível que impregnava cada canto da sua rotina diária. Alison estava a sofrer. Sofrendo, ela observava-o de longe, como se estivesse no fundo do oceano, onde se viam flashes quentes de memórias.
mas ainda havia uma centelha de esperança no seu coração. Esperança de que um dia encontrassem uma forma de exprimir os seus sentimentos sem medo do mundo. Alison sabia que esta ligação entre eles significava muito, e que mesmo que a sua mente tentasse fechá-la numa caixa com a etiqueta proibido, a própria vida sussurrava, eles estavam destinados a ficar juntos. De cada vez que atravessava o limiar da garagem, a centelha do desejo voltava a acender-se, impregnando-a, dando-lhe força para enfrentar a sua luta interior. Quando seus pensamentos se voltavam para Rafael e para os momentos que partilhavam juntos, ela percebia-se de que este era o início de algo muito maior. E embora houvesse muitos desafios e desilusões pela frente, Alison apercebeu-se de uma coisa: esta fase das suas vidas nunca iria terminar. Era o caminho para a realização dos seus verdadeiros sentimentos, para a construção de uma nova relação baseada numa atração real e genuína. Ela estava pronta para lutar. Pronta para suportar todas as consequências, só para que o seu amor continuasse a arder nos seus corações, apesar de todos os obstáculos. Nessa noite, quando se deitou novamente, Alison estava determinada. Ela sabia que havia desafios pela frente, mas o seu amor por Rafael era mais forte do que qualquer obstáculo. Ela disse para si mesma como um encantamento: isto não é o fim, é apenas o começo. E entre a vergonha e a raiva, entre o desejo e a proibição, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas a começar.